Pegue a palavra de Deus. Obrigado, Carol. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 9, verso 24. Tem recadinho de Deus para a sua vida hoje. Aleluia! Estou muito feliz com o que eu vou pregar hoje. Sei que esta palavra desceu do trono de Deus, vem do céu para o meio do teu coração nessa noite. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 26. Nós iremos ministrar nesta noite sobre eternidade. Aleluia! Céu, eternidade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 24 e 26, a palavra de Deus nos diz assim: vocês não sabem que os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A visão que você tem da vida determina aonde você vai chegar e como você vai se comportar. Se você não sabe aonde você quer chegar, você não sabe que caminho você deve tomar. Na vida, a gente tem metas, a gente tem objetivos. Mas eu queria nessa noite perguntar para você: qual é a sua visão da vida? Qual é a ideia que você tem da sua vida? E talvez você olhando para mim nessa noite vai falar assim: não, pastor, a vida é boa, a vida é família, a vida é um casamento, a vida é isso, a vida é aquilo. Mas eu estou nessa noite lhe perguntando algo para além disso. A pergunta que eu lhe faço nessa noite sobre qual é a visão que você tem da vida, eu queria nessa noite falar sobre você, sobre uma visão materialista, uma visão reencarnacionista e uma visão bíblica, que são as visões mais perto do nosso convívio humano. A primeira visão da vida é uma visão reencarnacionista. As pessoas acreditam que elas estão aqui nessa vida e que depois elas vão morrer, e que depois, em um outro momento, em uma outra época, essas pessoas voltarão aqui na terra. Elas reencarnarão e viverão dentro de um ciclo evolutivo, ou alcançando o estado superior ou o estado inferior, mas elas reencarnarão. Nós temos nossos amigos espíritas, budistas, hinduístas, que creem na reencarnação. Na visão bíblica, nós não temos reencarnação. Na visão bíblica, o homem está julgado a morrer apenas uma, e depois disso o juízo. Respeito com todo carinho os meus irmãos espíritas, mas eu preciso dizer que a doutrina reencarnacionista não é pela refutação bíblica, não apenas pela refutação bíblica, por uma refutação lógica. Se nós estivéssemos aqui reencarnando e evoluindo, a tendência seria o mundo ser bem melhor. E se nós estivermos alcançando o estado superior de iluminação como Buda, como Maomé, como Cristo, e nós estivermos subindo para o estado superior, a tendência seria que o mundo tivesse cada vez menos pessoas.
Então eu não preciso nem da Bíblia para refutar a doutrina da reencarnação. O segundo ponto de vista a respeito da vida é que essa vida se resume aqui e agora. E algumas pessoas dizem assim: morreu, acabou. Essa é uma visão materialista. A visão materialista que diz que morreu, acabou, então você tem que aproveitar tudo aqui, é uma tentativa ateísta da negação de Deus. Mas negar a Deus, a pós-modernidade mostrou para a modernidade, que foi construída justamente depois do Renascimento, que é um equívoco a negação de Deus. Por que é um equívoco a negação de Deus? Porque no inconsciente coletivo trabalhado por Jung, ele fala do inconsciente coletivo, o homem carrega a ideia de um Deus. Ele pode não adorar nem o Deus da Bíblia, mas ele carrega a ideia de um Deus. Você quer ver uma coisa? Pega um índio, coloca o índio lá na tribo, nasce, nunca teve contato com o padre jesuíta, nunca teve contato com o pastor, nunca teve contato com nenhuma religião ocidental, e aí você chega lá no índio e o índio está adorando o quê? A lua, um rio, uma árvore. O que é isso? A consciência de que existe um Deus superior. Estava na semana passada fazendo um módulo de neurociência e eu descobri uma nova. Existe agora a neuroteologia, que é justamente a tentativa do cientista descobrir na mente humana aonde se aloja Deus. E eu vou ficar muito feliz quando os cientistas da neurofisiologia e da neuroanatomia descobrir aonde está Deus no cérebro humano. Sabe por quê? Porque eu creio que existe uma parte dentro de mim que diz que Deus existe, vive e reina para todo o sempre. Então a visão materialista, a visão reencarnacionista, dentro da perspectiva bíblica, ela não nos serve. Sobra-nos então uma visão cristã a respeito da vida. Eu queria que você olhasse para essa pessoa linda do seu lado, me ajudasse a pregar e dissesse para ele: qual é a visão cristã a respeito da vida? Pergunta para ela aí, por favor. Qual é a visão cristã a respeito da vida? Pergunta para ela, seja ousado na fé agora, em nome do Senhor Jesus. A visão cristã a respeito da vida é a melhor perspectiva que alguém pode ter a respeito da vida. Sabe por quê? Certa vez uma mulher chorava pelo irmão que havia falecido, e Jesus chega até ela e diz assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a visão do crente a respeito da vida. Qual é a perspectiva, pastor? Nós acreditamos, querido, que existe vida eterna. E nós não acreditamos nem que a vida finda, nem que reencarna. Nós acreditamos em ressurreição. A Bíblia nos fala pelo menos a respeito de duas ressurreições. A primeira ressurreição, Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo assim: meus amados irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram, que dormem em Cristo, porque certamente Ele descerá nas nuvens, a voz do arcanjo, a trombeta soará, e quando a trombeta soar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados em um abrir e fechar de olhos, e encontraremos com Cristo nos ares. E lá em Apocalipse está dizendo: bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição.
quando Jesus vier buscar a sua noiva, quando Jesus vier cumprir a sua promessa, eis que eu vou, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para cumprir a palavra que diz: varões galileus, por que estáis olhando para cima? O mesmo Jesus que viste subir, da mesma maneira ele vai descer. Para cumprir a palavra que ele disse: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as minhas palavras. Ele vem, e quando ele vir, haverá uma ressurreição daqueles que morreram em Cristo, daqueles que em vida entregaram sua vida a Jesus e o confessaram como seu único e suficiente Salvador. Está escrito em Romanos capítulo 10: aquele que crê no coração e confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Que salvação é essa, pastor? É a salvação da morte, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, querido, não morrerão, mas passarão desta vida para uma outra vida. Mas existe também uma segunda ressurreição, que não acontece quando a igreja for arrebatada. Essa segunda ressurreição, ela acontece depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação, Cristo vem em glória. Depois que Cristo vem em glória, acontece um milênio. Depois do governo milenial de Cristo, aí, meu irmão, vai acontecer um evento chamado de grande trono branco. Repete comigo: grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 13 diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelos quais estava escrito nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e todos foram julgados segundo as suas obras. Esta é a segunda ressurreição. Pastor, qual é a diferença entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição? A primeira ressurreição é para aqueles que aceitaram Jesus. A segunda ressurreição é para aqueles que não aceitaram Jesus. A primeira ressurreição, o crente ressuscita e vai para o tribunal de Cristo receber galardão. A segunda ressurreição, o cidadão ressuscita para comparecer ao juízo de Deus e presta conta tudo que ele fez nessa terra. Na primeira ressurreição, o crente ressuscita com um corpo glorioso, igual que Jesus. Na segunda ressurreição, o cidadão ressuscita em um corpo normal, sem glória nenhuma. Na primeira ressurreição, se ressuscita para a vida eterna. Na segunda ressurreição, se ressuscita para a morte eterna. A pergunta dessa noite é: você vai fazer parte de que ressurreição? Da primeira ou da segunda? Mas a pergunta, na verdade, nessa noite é: qual sua perspectiva a respeito da vida? Porque a gente acredita que a gente vai ter ressurreição, e céu, e eternidade. Mas a verdade verdadeira, irmãos, é que nós nos comportamos, nós agimos. Abra só o seu coração e os seus ouvidos, porque eu preciso trazer esse recado de Deus para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Qual é o problema, pastor Henrique? O problema, queridos, é que nós vivemos como se só tivesse essa vida, como se não houvesse eternidade, como se não houvesse amanhã. Aí Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou seja, se a nossa vida evangélica, se o nosso cristianismo, aleluia, se o nosso cristianismo se resumir apenas nesta vida, nós somos os mais
miseráveis dos homens. Pastor, o que quer dizer isso, pastor? Que a nossa perspectiva de vida cristã precisa estar para além desta vida. A nossa perspectiva cristã tem que varar essa existência material. A nossa perspectiva cristã tem que focar a eternidade. E aí eu vi uma comparação muito bela no Facebook que eu queria usar nessa noite. Eu queria nessa noite ilustrar para você a eternidade. Preste atenção agora nesse cabo enorme de microfone. Está vendo esse cabo de microfone amarelo aqui na minha mão? Está dando para ver? Está vendo a ponta dele aqui, irmão? Imagina comigo que esse cabo aqui é a sua vida. Imagina que esse cabo não tem fim. Isso aqui é a sua vida, toda a sua existência. E ela não tem fim, você não vai morrer. Agora imagina comigo que esse pedaço pretinho aqui, tá vendo? Está vendo esse pedaço aqui? É a sua vida aqui na terra. Olha o tamanho da sua vida aqui na terra comparado com a eternidade. Está dando para ver? Olha cá. Aqui é a sua vida na terra. Comparado à eternidade, sua vida é bem pequenininha. Posso falar um negócio para você nessa noite, em nome do Senhor Jesus? Você acredita na eternidade? Você acredita que você vai viver eternamente? Você acredita que você vai para além dessa vida? Você acredita que quando você passar essa linhazinha aqui, existe uma nova vida para você? Que Deus vai ressuscitar você? E por que a gente vive como se só tivesse essa vida? E a gente se comporta como se só tivesse essa existência aqui. As pessoas estão focadas nisso aqui. Os planos nossos, todos os nossos planos estão condensados aonde? Nesse pedacinho aqui. É ou não é? Olha, quando eu chegar aqui com 20 anos, eu vou estar formado. Vou casar com 25, vou ter filho aos 30, vou ter sucesso aos 40 aí, com um monte de coisa, prosperidade. E Deus vai cumprir todas as promessas da minha vida aqui. É assim ou não é, irmãos? Vamos ser sinceros nessa noite. É uma ignorância muito grande nossa, irmãos. E Paulo vai dizer, é uma burrice nossa. Me perdoe o termo burrice. Se nós vivermos como se a nossa vida fosse apenas isso aqui. Por quê, pastor? Porque a nossa vida é isso aqui. As promessas de Deus na sua vida não terminam nessa vida aqui. As promessas de Deus na sua vida não acabam nessa vida aqui. As promessas de Deus na sua vida valam a eternidade. A perspectiva de Deus na sua vida é para além dessa vida aqui. Quando Jesus ressuscitou e Jesus apareceu para os discípulos em Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos olham para Jesus e dizem assim: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar a glória de Israel. Sabe o que os discípulos estavam preocupados? Em resolver o problema político de Israel. E aí Jesus olha para eles e diz assim: não vos compete saber nem o dia, nem os tempos que Deus estabeleceu. O que Jesus estava dizendo para eles? Meus filhos, eu não estou dando uma vitória política para vocês, momentânea, transitória, porque se Jesus fosse um revolucionário político, ele teria morrido, não teria ressuscitado, e a história terminaria ali. O que Jesus queria que os discípulos entendessem? Eu estou dando a vocês uma vitória eterna.
Eu estou dando a vocês uma vitória sobre a morte. Eu estou dando para vocês uma vida que vai para além dessa vida. Certa vez colocaram um paralítico diante de Jesus. Aí Jesus olhou para o paralítico e disse assim: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas acharam ruim. Mas peraí, a gente pega o paralítico, sobe no telhado, desce do telhado, bota o paralítico diante do mestre. O mestre, em vez de falar assim, levanta e anda, o mestre olha para o paralítico e diz assim: perdoados estão os teus pecados. Posso perguntar uma coisa para você nessa noite? Qual era mais importante, Jesus perdoar os pecados do paralítico ou levantar ele da cadeira de roda? Qual era mais importante, querido lindo de Deus? Era Jesus perdoar os pecados ou levantar o paralítico da cadeira de roda? Porque se Jesus levanta o paralítico da cadeira de roda sem perdoar os pecados dele, na hora que ele morresse, ele ia para o inferno e acabou. Não adiantaria uma vitória de 30 anos, 40 anos e passar a eternidade perdido. Mas Jesus quis dar àquele paralítico algo para além daquele momento. Jesus quis dar para aquele paralítico algo para além daquela época. Jesus olha para o paralítico e diz assim: meu filho, perdoados estão os teus pecados. Sabe o que Jesus está dizendo? Um dia, meu filho, você não vai precisar mais dessa muleta, dessa cadeira de roda, porque você vai morrer e vai ressuscitar. E lá na eternidade não tem paralítico, não tem cego, não tem mudo, não tem aleijado. Lá existe um corpo glorioso. E foi isso que eu vim preparar para você. Mas aí Jesus olha e fala assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, paralítico, levanta e anda. E ele se levantou e saiu andando, e o nome do Senhor foi glorificado. Diga para esse irmão lindo que está do seu lado: Deus não quer apenas te dar uma vitória nessa terra, mas Deus está preocupado em te dar uma vitória que dura para a eternidade. Deus está preocupado em te dar uma vitória para a eternidade. Amados, olhem para mim, porque eu estou preocupado. O nosso cristianismo tem sido invadido por um espírito capitalista, humanista, hedonista. E nós estamos pregando um cristianismo que promete prosperidade aqui na terra. Jesus não. O meu Jesus diz assim: não ajunteis para vós tesouro nessa terra, mas ajunteis para vós tesouro no céu, onde ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Nós estamos vivendo o evangelho que prende os crentes aqui na terra. O evangelho do Cristo, querido, é o evangelho do céu e não o evangelho da terra. O evangelho do Cristo nos remete aos céus. Nós estamos aqui dizendo: Maranata, vem logo Jesus. Não tem nada aqui que me segura. O Senhor é melhor do que a casa própria. O Senhor é melhor do que o carro novo. O Senhor é melhor do que uma viagem para o exterior. O Senhor é melhor do que patrimônio. O Senhor é melhor do que qualquer coisa nessa terra. E não tem nada aqui que nos apegue. Por isso cantamos: Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz: o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Ora vem Senhor Jesus. Nós estamos vivendo o evangelho de coisas que se vê. Os crentes querem ver para crer. Você tem que ver. Ver a arca da aliança, ver o candelabro, ver o paralítico andar, ver o cego ver. As pessoas querem ver. O apóstolo Paulo diz assim: não se atente para as coisas que se veem, mas sim para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas, são eternas, e são eternas, e são eternas, e são eternas, e são eternas. Aleluia! O nosso cristianismo precisa estar além dessa linha aqui, irmãos. A nossa
Você é cidadão dos céus. Você vai passar a eternidade do lado de Deus. Isso aqui é passageiro, vai passar. Deixa eu te dizer algo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós temos um casamento como se a vida se resumisse aqui. Eu preciso viver um casamento de olho na eternidade. Mas pastor, lá no céu nem se casa, nem se dá em casamento. Mas eu vou ter que chegar lá no céu e prestar conta para Deus da esposa que Ele me deu. Então eu vivo aqui pensando no momento que eu vou cruzar a linha de chegada. Eu trato as minhas filhas como se existisse eternidade. Pastor, como é que cria filho tendo em vista a eternidade? Eu explico para você, fácil. O meu maior sonho não é que Amanda e Sofia seja médica, advogada, engenheira, arquiteta. O meu maior sonho é que as minhas filhas casem com um homem rico que tenha patrimônio. O meu maior sonho não é que as minhas filhas façam sucesso. O meu maior sonho, querido, é que quando as minhas filhas fecharem os olhos aqui, abrirão o sonho dos olhos na presença de Deus e morarão na eternidade ao lado do Senhor Jesus. O maior sonho de um pai, de uma mãe cristã, é ter filho salvo, é ter uma família salva, é ter uma família lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu posso até não conseguir tudo que eu queria para os meus filhos aqui. Eu posso até não conquistar tudo que eu queria para os meus filhos aqui. Meu filho até pode estudar na melhor escola, pode não conseguir fazer balé, karatê, ginástica, jiu-jitsu, inglês, kumon e etc. Mas meus filhos precisam aprender que existe um Deus que vai fazer ele viver para a eternidade. Dá um toquezinho nesse irmão e diga para ele: nós precisamos viver, irmãos, como se houvesse eternidade. Agora diga para ele: a eternidade existe. A eternidade existe. A eternidade existe. Olha para mim, lindão de Deus. Você que está aí fora, presta atenção, Deus está falando com você. Você que está aí, presta atenção, esse recado é para você. O apóstolo Paulo disse assim, irmãos, que as pessoas que correm nas Olimpíadas correm por um prêmio que perece, mas nós cristãos corremos por um prêmio que não perece. E o apóstolo Paulo faz a seguinte analogia: se os atletas seculares se exercitam, se esforçam por um prêmio que perece, imagina nós que vamos receber um prêmio que não perece. E aí o apóstolo Paulo disse assim: eu estou fazendo o meu esforço, esmurro a minha carne, crucifico a minha carne, porque eu tenho um alvo, eu tenho uma meta na minha vida. E ele disse assim: eu não estou vivendo como dando soco no ar, ou como andando como não tem objetivo. Não, eu sei aonde está a minha linha de chegada. Eu sei aonde eu quero chegar. Sabe qual era a maior meta de vida do apóstolo Paulo? Morrer e encontrar com Jesus. Essa era a linha de chegada. Quando ele cruzasse a linha de chegada, ele diz: quando eu chegar lá, eu não ser reprovado. Diga para esse príncipe de Deus do seu lado: um dia você vai cruzar essa linha de chegada e vai se encontrar com o teu Deus. Então faça o seu melhor, se esforce, tenha bom ânimo, Deus é contigo. O reino dos céus é conquistado à força. Ei, então de Deus, seja sacudido nessa noite em nome de Jesus. A coisa mais importante da sua vida e a sua salvação é a vida eterna. Se esforça, pague o preço.
renúncia, provações, perseguições, mortificar a carne, negar o eu, perder por amor a Cristo todos os dias, porque a Bíblia diz que por amor a Ele somos entregues à morte todos os dias. Mas a Bíblia diz que essas leves e momentâneas tribulações não é para se comparar com o peso de glória que nos está proposto. Diga para esse irmão do seu lado: a recompensa vai ser bem maior, irmão. Vale a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Aleluia! Te calaba, churianda, ladácia, cantalaia. Vale a pena você renunciar por amor a Jesus. Vale a pena você dizer não por amor a Jesus. Vale a pena, querido, você carregar a sua cruz. Vale a pena, querido, por amor a Cristo. Por quê, pastor? Porque eu não estou de olho nessa vida. A minha vida não se resume a essa vida. Eu estou de olho na eternidade. Eu estou de olho na minha coroa. Eu não vivo uma vida cristã como se não houvesse linha de chegada. Se você vive uma vida cristã sem propósito, Paulo diz que é como se estivesse dando murro no ar. Paulo diz que é como se você estivesse andando sem propósito, ou seja, perdendo tempo na casa de Deus, perdendo tempo na vida cristã. Paulo diz que a vida cristã não é perder tempo, não é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não, querido, o Evangelho não é deixa a vida me levar. O Evangelho tem o alvo, e o alvo do Evangelho é Cristo. O alvo da vida é Cristo. Aleluia! Quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor Jesus, trate as pessoas como se houvesse eternidade, e a eternidade existe. Cumprimente, ajude as pessoas como se a eternidade existisse. Existem pessoas, irmãos, que estão presas em si mesmas, estão em si mesmadas, estão pensando no seu sucesso, no seu triunfo, na sua vitória. E eu vou lhe dizer uma coisa: sabe o que Jesus falou a respeito disso? Jesus disse que existia certo homem rico, e esse homem rico disse assim: eu vou juntar muitos bens, vou plantar, vou colher, vou recolher tudo no celeiro, e eu vou dizer para minha alma, olha o que o homem diz, eu vou dizer para minha alma: foca, regala-te e vive. E Jesus disse: louco, hoje te pedirão a tua alma. O que tu tens e para quem serás, meu lindo de Deus? É bom que você passe em medicina, é bom que você passe no concurso, é bom que você abra sua empresa, é bom que você compre a sua fazenda, é bom que você tenha muito patrimônio, mas não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta ter patrimônio, ter bem, ter profissão, ter nível superior, se a sua alma for queimar no inferno. Não adianta. Talvez você veio hoje aqui pedindo para Deus uma palavra a respeito de um problema que você está vivendo agora, mas o meu Deus mandou nessa noite eu pregar a respeito de um problema que você vai ter na eternidade, se você não se preparar para encontrar com Jesus. Olha para mim, lindão e lindona do Senhor. Eu vejo uma igreja vivendo como se não houvesse eternidade. Eu vejo uma igreja trancada em si mesmo, preocupada consigo mesmo. Eu vejo uma igreja, irmãos, que estão fazendo do Evangelho negócio, fazendo do Evangelho comércio, pregando o Evangelho da terra.
Se você não estiver preparado para a eternidade, nada disso vai adiantar. Eu estou pregando nessa noite, não porque Deus quer te dar uma vitória apenas nessa terra, mas porque Deus quer te dar uma vitória sobre a morte. Porque a Bíblia diz que como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E naquele dia, a morte virá, mas não terá poder sobre a nossa vida. E aí o apóstolo Paulo diz: ô morte, morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está a tua vitória? Porque a força da morte é o pecado, é a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos precisando de crentes que estejam de olho no céu. Nós estamos precisando de uma igreja que mire o céu, que veja o céu. E quando eu vejo o céu, eu vejo o pobre, eu vejo o órfão, eu vejo a viúva, eu vejo o necessitado, eu vejo os presidiários, eu vejo os hospitalizados. Um crente que vive a perspectiva do céu, ele vê os menos favorecidos. Porque a Bíblia diz que um dia Jesus virá em glória, e quando ele vier em glória, Mateus capítulo 25, ele dirá: os bodes desse lado, as ovelhas desse lado. E ele dirá aos bodes: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu estive nu e não me vestiste. Eu estive preso, não foste me ver. Eu tive fome, não me deste de comer. E então os bodes perguntarão: quando foi que te vimos com fome? E ele vai dizer: toda vez que vocês fizerem, um dos meus pequenininhos fizeram também a mim. Mas ele também vai olhar para as ovelhas e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e entrai no gozo que está proposto. Porque eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Tive nu, me vesti. E quando foi, Senhor, que vimos todas essas coisas? Quando nós ajudamos um dos pequenininhos. Sabe, irmãozão lindão de Deus, você pode estar cheio de desculpa evangélica. E tem crente cheio de desculpa para tudo. Eu não estou indo para a igreja por causa disso, eu não estou seguindo o pastor por causa disso, eu não estou na igreja por causa daquilo, eu não estou fazendo por causa daquilo. Tem o que tem desculpa. Mas no dia que você encontrar com Deus, então, você não vai ter desculpa. No dia que você encontrar com Deus, não tem desculpa, é você e Deus. Eu estou aqui, irmão, não para construir uma igreja no Candeias, uma catedral bonita. Não é isso que está no meu coração. No meu coração, eu quero apresentar a Deus um rebanho salvo. Quando eu comparecer diante do meu Deus Henrique, você foi pastor no Candeias, eu vou dizer: Deus, eu preguei a tua palavra, eu apontei os céus, eu combati o pecado, mas eu vou ter orgulho de apresentar a Deus um rebanho salvo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. Porque nós não estamos aqui, irmãos, apenas para ter uma vitória no casamento. Nós não estamos aqui para ter apenas uma vitória na nossa família. Nós não estamos aqui apenas para ter uma cura de enfermidade. Não! Nós estamos aqui porque nós queremos morar no céu.
Eu vou terminar nessa noite. Eu vou terminar dizendo para você o seguinte: ei, nessa vidinha aqui, essa vidinha aqui, passageira, Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nessa vidinha aqui, Jesus disse assim: não turbeis o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Essa vidinha aqui, Jesus disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos passarinhos, os lírios que não tecem, os passarinhos que não semeiam, não cuidará de vocês, homens de pouca fé. Vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Nessa vida aqui, Ele diz: não temas, eu sou contigo. Nessa vida aqui, Ele diz: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nessa vidinha aqui, Ele diz que Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Agora olha para mim. Na vida lá, na eternidade que não tem fim, quando você cruzar essa linha de chegada, a Bíblia diz assim: e então veremos face a face. Veremos como Ele é. Naquele dia cumprirá a palavra que diz: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Naquele dia lá, Ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Naquele dia lá não tem morte, não tem dor, não tem choro. Naquele dia lá, querido, nós estaremos para sempre com o Senhor na glória. E se nessa vidinha aqui Deus fez as cachoeiras, se nessa vidinha aqui Deus fez as flores belas, se nessa vidinha aqui Deus fez essa anatomia complexa, esse cérebro que, reunindo todos os computadores, não dá complexidade neuronal do ser humano, se nessa vidinha aqui Deus preparou o oxigênio, se nessa vidinha aqui Deus me deu Rosana, Amanda e Sofia, se nessa vida aqui Deus te deu tanta coisa boa, imagina o que Deus tem preparado para a eternidade. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho do homem não viu, aquilo que não chegou no ouvido do homem e que não desceu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em nome de Jesus, irmãos, vamos pensar na eternidade. Vamos focar nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é puro, purifique-se mais ainda. Prepara a sua vida para encontrar com teu Deus. Santifica a sua vida para ter um encontro com Deus. E se você entrou aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, se você ainda não entregou Jesus à sua vida, essa noite é a noite de salvação. Se você anda distante dos caminhos do Senhor,
Se você se afastou de Deus, Deus está dizendo: esta noite é a noite do reencontro, minha filha. É a noite do reencontro, meu filho. Você não nasceu para ir para o inferno. Inferno foi um lugar feito para demônios e anjos caídos. Você foi feito para ir para o céu, para morar no céu com o teu Deus na eternidade. E só tem um caminho para ir morar no céu. O nome dele é Jesus. Só tem uma porta para ir morar no céu. A porta se chama Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se nessa noite você deseja aceitar Jesus como seu Salvador, dê um sinal com a sua mão. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Eu preciso tomar uma decisão porque eu quero morar no céu. Sabe, querido, eu poderia nessa noite ter pregado no Evangelho dizendo que Jesus vai restaurar seu casamento, sua família. E eu creio que Deus pode fazer tudo isso. Mas a sua maior vitória é Jesus na sua vida. A sua maior vitória é ter a certeza da salvação. E você precisa ter essa certeza na sua vida. Se você não tem certeza da salvação, não é o pastor Henrique que vai te dar, não é a religião evangélica que vai te dar. Quem vai te dar certeza da salvação é Jesus. Foi Ele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas você precisa confessá-lo como Salvador da sua vida, e Ele então te outorga a salvação. Há alguém nessa noite, aliás, a primeira pessoa nessa noite que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar para Jesus. Se eu fosse você, eu levantava a mão bem alta e dizia: pastor, eu quero, eu preciso, porque eu acredito em uma vida depois dessa, e eu preciso ter certeza para onde eu vou. Eu quero te convidar a ficar de pé só um instante, em nome de Jesus. Segura na mão dessa pessoa linda do seu lado e diga para ela: nós vamos cruzar a linha de chegada. Pega na mão, balança ela e fala assim: um dia nós vamos cruzar a linha de chegada. E vamos receber da mão do Senhor um galardão, uma coroa da vida eterna. Ei, crente, ei, crente, crente, veja os seus olhos, enxerga os céus, olhe para o alto, autor e consumador da sua fé, Jesus. A oportunidade ainda está franqueada. Há pessoas nessa noite aqui que precisam retornar à casa do Pai. A primeira pessoa está aí acompanhando. A segunda pessoa nessa noite. A segunda pessoa nessa noite. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Vença as forças que estão travando as suas pernas, forças que estão travando as suas mãos. Vença a sua vergonha agora em nome de Jesus. Vença a sua timidez agora em nome de Jesus. Vença agora em nome de Jesus tudo que te prende nesse lugar, e saia agora. Saia deste lugar agora e venha entregar a sua vida a Jesus. Alama, Choricaia, Sorianda, Lácia. Pastor, mas eu sou muito jovem, eu tenho que beijar muito na boca, eu tenho que casar, eu tenho que fazer muita coisa, queridão. Nada vai comparar o que Deus tem para você na eternidade.
Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem. Jesus, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Prepare para encontrar-nos com teu Deus. Prepare para encontrar-nos com teu Deus. Saia do seu lugar, você que está aí ainda, e venha. Ainda dá tempo. Pastor, é com você mesmo. Saia do seu lugar. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um plano na sua vida. Jesus tem um plano na sua vida. Vamos orar nessa noite com os irmãos. Vamos orar comigo agora em nome do Senhor Jesus. Te abençoe. Diga comigo, Senhor Jesus, nesta noite eu faço uma nova aliança com o Senhor. Eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Entra no meu coração e muda a minha história. Porque de hoje em diante eu sou tua e tu és meu. Senhor, eu quero orar pelos teus filhos que estão te aceitando como Salvador nessa noite. Porque a Bíblia diz, Senhor, que quando o paralítico levanta, o céu não